apóstolo Aguinaldo Mayelen. Enquanto ele se aproxima, aplauda ao Senhor Jesus. A paz do Senhor, amados irmãos. A paz do Senhor. Bom, tal como o moderador, aleluia. Então vamos só construir um ambiente para a mensagem. Peço ao pastor Efésios que venha, em nome do Senhor Jesus, entoar uma canção bem curta, aleluia. Enquanto é isso, a igreja pode fechar seus olhos, em nome do Senhor Jesus. Eu chamarei Abba, Pai. Nenhum profeta do Antigo Testamento chamou Deus de Pai. A graça nos concede essa abertura de considerarmos Deus ou de chamarmos Deus de nosso Pai. Então eu tenho um conceito de que o louvor é congregacional. Eu cantarei o coro, é muito fácil. E os irmãos vão pegar aleluia, amém. Aleluia, amém. Começa assim. Yahvé, Yahvé, Adonai. Antes era só Yahvé, antes era só Adonai, antes era só Senhor. E agora eu sei quem sou. Antes era só Yahvé, antes era só Adonai, antes era só Senhor. E agora eu sei quem sou. Você vai dizer assim: eu sou teu filho.
Enquanto o pastor Efésios entoava o louvor ao Senhor Deus, o Senhor comunicou em meu espírito que existe muita gente que já muito que não sente o calor paternal de Deus. Amém? Tem muita gente que a declaração de pai, pai, pai tornou-se uma mera formalidade. Aleluia. E o que o Senhor Deus quer para mim e para você hoje é que você volta a sentir a expressão de pai para a tua vida. Aleluia. Aleluia. Feche os teus olhos em 30 segundos. Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai, comunica. Ei, eu sou teu filho. A tua expressão paternal. Pai, comunica em nome do Senhor Jesus. Pai, comunica em nome do Senhor Jesus. Pai, comunica em nome do Senhor Jesus. Ei, Pai, comunica em nome do Senhor Jesus. 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 Eu sou teu filho. Pai, comunica em nome do Senhor Jesus. Pai, comunica em nome do Senhor Jesus. Eu sou teu filho. Que o filho sinta-se filho. Porque o pai é pai. 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 Pai, chega de formalidade pública. Eu sou teu filho. Deus quer. Pai, em nome do Senhor Jesus, os teus filhos estão aqui. Conserva o silêncio, irmão, por favor. Conserva o silêncio. Vamos já para a palavra. Vamos já para a palavra. Conserva o silêncio. É tempo de declararmos se o culto foi bom ou não, por meio da expressão de Deus no culto. Porque quando Deus se expressa num culto, a banda, entendemos que muitos espíritos, Pai, se opõem à tua palavra. Por esta razão, ó Deus, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, Pai, abertos sejam os 7 caminhos para que esse inimigo fuja, em nome do Senhor Jesus. Pai, todo o espírito contrário à tua vontade, levanta aquele irmão que está queixoso de uma doença, de uma dor no seu corpo. Queremos ir para a palavra. Você que está aqui no culto e te encontras enfermo, incomodado, sentindo uma dor no corpo, uma paralisia, levanta as mãos ao alto, queremos orar por você. Pai, como estás aqui, te agradecemos pela cura. Sem assentes, estão a levantar. Sem assentes, o que sentias antes de levantar, estão a levantar. Pai, algumas mãos ainda levantaram. Novamente te agradeço. Obrigado pela cura. Obrigado pela saúde. Em nome do Senhor. Torna a levantar a tua mão. Pai, mais nenhuma mão se levantou. Obrigado porque estás aqui. Pai, fale conosco hoje. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Igreja, diga comigo amém. Amém. Podemos sentar, por gentileza. Bom, time. Traga só no papel o tempo que tem. Sim. E o texto que eu peguei é o texto de 1 Coríntios, no seu capítulo 5, no seu versículo 7 ao versículo 8. Assim diz a palavra do Senhor. Assim diz a palavra do Senhor. Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós.
Pelo que façamos festa, não com fermento velho, nem com fermento da maldade e da malícia, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. Palavra do Senhor. Palavra do Senhor. A igreja de Coríntios é uma igreja que Paulo ganhou na sua segunda jornada missionária, com muita dificuldade, pois Paulo até então, acreditamos nós que pensava em desistir ou recuar, mas então apareceu o Senhor para o confortar, dizendo: eu sou contigo, nenhum mal te sucederá. E depois o Senhor reativa Paulo a permanência, dizendo-lhe que não saias daqui, porque ainda tenho muitas almas por ganhar neste local. Aleluia. Então Paulo fica em Coríntios por mais... O total do tempo que ele lá ficou, segundo o registro bíblico, em Atos capítulo 18, são 18 meses, equivalente a 1 ano e 6 meses. A igreja de Coríntios, ou então a cidade de Coríntios, era uma cidade da antiga Grécia. Era uma metrópole. Era uma cidade de muita riqueza, um ponto comercial. A cidade de Coríntios, e a igreja de Coríntios começou a dar-se a muita iniquidade, a muito pecado. O apóstolo Paulo recebe informações dos irmãos de Coríntios, e nesta ordem de ideia, o apóstolo Paulo então escreve essa carta, que estudiosos acreditam que é a primeira, embora que há discussão quanto a esse ponto. Paulo escreve a carta abordando muitas coisas, na verdade. Por exemplo, no primeiro capítulo, Paulo começa a apresentar-se como é típico dele mesmo, dizendo: Paulo, chamado apóstolo por Jesus Cristo. Depois ele começa a saudar a igreja, aos amados de Deus, a igreja de Coríntios, aos santificados em Jesus Cristo. E mais embaixo, Paulo começa agora a levantar o primeiro problema identificado, que era a dissensão entre os irmãos. Ou seja, no seio da igreja de Coríntios, alguns irmãos diziam ser de Paulo, outros ser de Apolos, outros ser de Cefas e outros ser de Cristo Jesus. E Paulo, indignado com isso, questiona os irmãos: porventura está Cristo dividido? Depois Paulo dá graça a Deus, porque na verdade batizou alguns poucos. Isso é Gaio, Crispo e a família de Estéfanas. Aleluia. No capítulo 2, das muitas coisas que Paulo falou, uma delas é sobre a autenticação da pregação que ele levou para os irmãos de Coríntios. Porque dos muitos que se levantaram, alguns colocavam em dúvida, em questionamento, a pregação, a mensagem de Paulo. Então Paulo no versículo 4 diz que a minha palavra, a minha pregação a vós, não chegou a vós sobre conceitos de persuasão, de sabedoria humana, mas sim na demonstração do Espírito e do poder, ou então na demonstração do poder do Espírito. Aleluia. No capítulo 3, das muitas coisas que Paulo falou, uma delas era sobre a meninice dos irmãos de Coríntios, tal como Hebreus capítulo 5, onde então o autor aos Hebreus chama-os de meninos e diz que pelo tempo já era suposto serem mestres, porque então o irmão queria abordar assuntos mais evoluídos ou mais crescidos, mas pela meninice dos irmãos de Hebreus sentiu-se impedido. Assim também Paulo. E Paulo foi mais duro ainda, chamando até os irmãos de carnais. Alguns poderiam dizer que há um contraste, porque no capítulo 1 Paulo chama os irmãos de santos, e no capítulo 3 chama-os de carnais. Bom, na verdade contraste não há. Alguém tem um telefone para me ajudar a controlar? Meu telefone está. Pastor Fez, dê-me só o tempo. Chama os irmãos de carnais. Uau. Chama os irmãos de carnais. E alguns poderiam dizer, como já disse, que Paulo está a gerar um contraste. Como é que chamamos de santo e depois chamamos de carnais? Na verdade contraste não há, porque a primeira perspectiva de santos não é não pecar, é não ser deste mundo como Cristo não é. João 17,16, a Bíblia diz, o Senhor Jesus orando ao Pai dizendo: Pai, eles não são deste mundo como eu do mundo não sou. Então a primeira perspectiva de ser santo é não ser deste mundo como Cristo não é. A segunda sim está ligada com as obras, está ligada com os feitos. E quanto à segunda, os irmãos de Coríntios estavam a falhar. Observação que a falha da segunda perspectiva de santos não altera a primeira, contanto que haja arrependimento. Aleluia. Aleluia. Amém. Aleluia. Amém. No capítulo 4, o apóstolo Paulo, agora diferente do capítulo 2, ele procura trazer a autenticação do mensageiro. No capítulo 2, ele aborda sobre a autenticação da mensagem. No capítulo 4, aborda sobre a autenticação do mensageiro, dizendo que eu tenho por nós, tenho por mim, que a nós apóstolos, Deus colocou-nos como os últimos, como condenados à morte. E somos postos como espetáculos para o mundo, para os anjos
e para os homens. Aleluia. No capítulo 5, que é então o capítulo por onde extraímos o texto, o apóstolo Paulo aborda sobre o incesto. E segundo outras versões, o versículo 1 sugere uma ideia de que o irmão de Coríntios não só se envolveu uma vez com a sua madrasta, mas tinha uma rotina, e outras traduções são mais profundas, dizendo que vivia com a mulher do seu pai. Então Paulo, indignado com isso, por duas razões: por aquilo que o irmão cometeu, e também pela leviandade da igreja ao tratar desse assunto. Logo Paulo diz que então o irmão deve ser entregue a Satanás, para que então no fim dos tempos, sendo destruído o corpo, seja salvo no dia do Senhor. E depois Paulo agora para e procura trazer a consciência dos irmãos relativamente a uma celebração de muita importância. Observação que a igreja de Coríntios tinha: a maior parte dos irmãos de Coríntios eram gentios, mas uma parte também de lá era de judeus. Então Paulo toca num assunto que é de muita relevância para os judeus. Paulo fala assim: alimpai-vos, pois, do fermento velho. A ideia de fermento Cristo usou também quando queria se referir da doutrina errada dos fariseus. Logo, fermento tem essa visão, tem essa ideia de coisas que incham, de coisas contrárias à nossa essência, contrárias ao nosso chamado, contrárias ao nosso propósito. Então Paulo diz aos irmãos: alimpai-vos do fermento velho, dessa cultura coríntia, desse comportamento que vocês estão a adotar no seio de vocês. Porque, irmãos, a igreja de Corinto estava muito envolvida em coisas contrárias à palavra de Deus. Tanto é que é a carta ou a igreja, essa primeira carta neste caso, que mais críticas, que mais correções Paulo escreveu. Das 13 cartas que ele tem, a carta ou a igreja que sofreu mais crítica é justamente a igreja de Coríntios, na sua primeira carta. Tanto é que o apóstolo Paulo aborda dois assuntos de forma repetidas, nesse caso, ou um assunto de forma repetida. No capítulo 6, Paulo diz assim aos irmãos: tudo vos é lícito, mas nem tudo convém. Porque os irmãos entendiam que por ser da graça, ser de Cristo, sou da graça, não pago nada, então tudo me é lícito para fazer. E Paulo disse que vocês estão certos, porque são da graça, vocês a vós tudo é lícito, porém nem tudo convém. Paulo, o que é lícito e não convém? Paulo responde no texto, isto é, 1 Coríntios 6, versículo 12. Paulo diz que tudo me é lícito, mas nem tudo convém. Tudo me é lícito, mas não me deixarei ser dominado por nenhuma coisa. Ou seja, aquilo que é lícito para mim e para você, Paulo escreve para os irmãos de Coríntios, deixa de conver para você, ou de ser eficaz para você, quando gera domínio sobre você. Porque outras coisas, além da presença de Deus, outras coisas, além da vontade de Deus que te domina, te afasta de Deus, te esfria para Deus, te torna leviano para Deus. Então Paulo diz aos irmãos de Coríntios: ô Coríntios, tudo vos é lícito, estão certos, mas nem tudo convém para vocês. Quais são as coisas? Aquilo que vos domina, aquilo que exerce um domínio sobre a vossa vida, que altera a vossa forma de pensar, vossa forma de se comportar. Isso, apesar de ser lícito, não convém. E ele repete a mesma abordagem no capítulo 10, versículo 23, dizendo que todas as coisas sim vos são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Quais são as coisas, Paulo? Todas as coisas vos são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Quais? As coisas que não edificam. Porque não basta apenas dizer que isso ou aquilo não exerce domínio sobre mim. A pergunta que se faz é: que edifica? No livro de Lucas, capítulo 2, versículo 52, a Bíblia diz que então o Senhor Jesus crescia em graça, em estatura e em sabedoria, para com Deus e para com os homens. As coisas que nos edificam nos levam a crescer em graça, sabedoria e em estatura, para com Deus e para com os homens. Se o que eu faço, apesar de não exercer um domínio sobre mim, ser lícito, se não me edifica nesses aspectos, também não convém. Amém? Aleluia. Então, só para os irmãos terem uma mínima noção, a igreja de Coríntios tinha um conceito muito diferente do que a graça na verdade é. E o conceito diferente alterou o comportamento deles também, porque o nosso conceito influencia diretamente o nosso comportamento. Aleluia. Então Paulo fala sobre o fermento velho, para que sejas uma nova massa, assim como estás sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Aleluia. Agora, abordar sobre a Páscoa para gentios, abordar sobre a Páscoa apenas no Novo Testamento, cria-se uma grande dificuldade em se expor. Aleluia. Cria-se uma grande dificuldade em se expor. Por isso é que precisamos recorrer no Velho Testamento, para que então entendamos inicialmente a antiga Páscoa, aleluia, e depois compreendermos a nova Páscoa, que Cristo, a nossa Páscoa, ou então Cristo, o nosso Cordeiro Pascal, aleluia. Certamente Paulo, nesse ponto, ele coloca Cristo a nossa Páscoa. Os irmãos judeus de Coríntios, eles entenderam o impacto dessa informação, entenderam a seriedade dessa informação.
porque os judeus tinham por grande consideração o cenário da libertação do Egito para o deserto e consequentemente para Canaã. Aleluia, aleluia. Então, voltando para o Velho Testamento, começando já com a história de Moisés. Moisés foi um filho de pais com poucas condições financeiras, e na época que Moisés nasce, havia um decreto dado por Faraó que todos os meninos tinham que ser mortos, exceto as meninas. E nesta senda, a mãe de Moisés tem Moisés, e os pais de Moisés olham para Moisés e contemplam a sua formosura e decidem não o matar, não o entregar para ser morto, e conservam-no. Conseguiram conservar Moisés até 3 meses. Aleluia, aleluia. A igreja está aqui? A igreja está aqui? Por mais 3 meses. Depois disso não foi possível, então criaram um cesto e colocaram Moisés no cesto e lhe jogaram no rio. A irmã mais velha de Moisés, Miriam, acompanha o processo. E no rio por onde colocaram o pobre Moisés estava uma rica filha de Faraó. Aleluia. E a filha de Faraó pega em Moisés e o leva até o palácio real. E Moisés cresce no palácio real, até que então Moisés decide voltar para os seus irmãos, dar-se aos seus irmãos. Num belo dia, Moisés visitando os seus irmãos, ele encontra uma discussão onde um egípcio discutia com um hebreu, e Moisés queria defender, e a defesa foi muito agressiva, que o egípcio acabou por morrer. E Moisés livrou-se do corpo, mas não da situação, porque então no outro dia Moisés, quando foi para lá, encontrou agora uma outra briga. Já não é estrangeiro com hebreu, ou então hebreu com egípcio, mas era hebreu e hebreu. E o profeta Moisés, querendo consertar os 2 irmãos que estavam em discussão, um deles disse: "Oh Moisés, quem te constituiu como juiz sobre nós? Queres tu matar-me como mataste o soldado egípcio?" Então Moisés, percebendo que tal informação certamente já viralizou, decide fugir. E Moisés retira-se do Egito e vai para o deserto, propriamente em Midian. E lá fica por 40 anos. Após os 40 anos, o Senhor aparece a Moisés, porque Faraó, que estava na época que Moisés fugiu, havia morrido. E o povo de Israel sentiu um pouquinho de abertura. E então clamaram ao Senhor Deus pela aflição. A pergunta que se faria é: por que da aflição? Para que o povo fosse liberto. Entendemos que na verdade a aflição é necessária para que o escravo perceba que é escravo. Porque antes da aflição sobre o escravo fica confortado. Então Deus permitiu a aflição sobre o povo de Israel para que percebessem que não estão no lugar deles. Então o povo clama a Deus e Deus ouve a oração e vai ter com Moisés. Moisés aí procurar uma das ovelhas perdidas. O Senhor aparece a ele, os irmãos conhecem bem a história. Estou a ser bem resumido. Sim, bem conciso. Então Deus aparece para Moisés. Moisés quer virar-se para ver Deus. Deus diz: "Ei, não olhe para cá, porque a terra que tu estás é a terra santa." Descalça. Moisés descalça. E o Senhor começa a tratar com Moisés sobre a libertação do povo de Israel. E diz assim no versículo 12 do capítulo 3: "Que te será por sinal, quando tu fores e libertares o povo de Israel, virás com ele, trarás o povo até aqui, nesse monte, o Monte Horebe, para me servirem." Ou seja, o sinal que Deus dá para Moisés, que de facto ele está a fazer esse processo, é: vais para lá, vais libertar o meu povo, vais trazê-los até este monte aqui, o Monte Horebe. Moisés resiste à ideia de Deus, apresentando as suas dificuldades, até que não houve problema, porque quando há dificuldade o Senhor procura outras soluções. Moisés disse: "Eu tenho dificuldade, tenho língua pesada." Alguns dizem que era gago, outros acreditam que não trata-se de ser gago, mas sim ser eloquente. Amém? Porque ficou 40 anos muito distante, então certamente perdeu, mas tanto uma quanto outra não é o assunto em questão. Moisés apresentou a sua dificuldade, Deus não se irou. Deus apresentou possíveis soluções. Mas quando Moisés percebeu que não está a conseguir por apresentar as dificuldades, apresentou a impossibilidade, dizendo: "Deus, envia outro em meu lugar." Aqui Deus se ira. Aleluia. Porque quando você reconhece a tua dificuldade, reconheces que és falho. Mas quando reconheces a impossibilidade, reconheces que Deus falhou. Aleluia. Aleluia. Porque Deus não falha. Ele sabe, Ele quando te chama com suas dificuldades, e Ele tem um mecanismo certo para fazer acontecer, funcionar e dar certo. Aleluia. Então Moisés, quando apresenta a dificuldade, não tem problema. Mas quando diz que não posso enviar outro, aí o problema surge. Porque Deus já estava preparado a Arão, que era mais eloquente que Moisés, para falar no lugar dele. Aleluia. Aleluia. Então Moisés abraça a ideia de ir para libertar o povo. E alguns sinais ele tinha que fazer para que o povo cresça, que ele viu de Deus.
outras pragas têm que manifestar para que o povo egípcio cresça que Deus o enviou. Amém? Então Moisés chega até o povo de Israel e faz os sinais do povo crer. Vai até Faraó, e Faraó resiste à ideia de libertar o povo. Acrescenta mais ainda o jugo do povo hebreu. Então começa a história das pragas. E a primeira praga anuncia a última praga. A primeira praga, Moisés transformou a água em sangue. Aleluia. Depois vieram as 8 pragas. Na 10ª praga, antes da mesma, Deus, o Senhor, chamou Moisés e disse-lhe: ó Moisés, agora virá uma praga que será de genocídio, ou seja, os primogênitos da terra do Egito vão morrer. Mas, como vós sois meu povo, para serem livres disso, terás que fazer alguma coisa. Pegar cordeiros. Famílias pequenas podem ter um para as 2. Famílias grandes podem ter uma. Faz aí a distribuição como deve ser. Aleluia. Aleluia. Então Moisés vai e leva essa ideia. Então a orientação era que tinham que matar. Tinham que primeiro matar o cordeiro, assar mesmo, porque não podia se comer com carne crua, ou a carne crua neste caso. Depois disso, tinham que pegar o pão asmo. A ideia de asmo é sem fermento, e a ideia é aquela que já disse no início, é sem a cultura egípcia, ou seja, era uma celebração que exclui a presença de pecado. E não só isso, também tinha que ter ervas amargas, porque a ideia de Deus era que, se não for pela mente, pelo menos pelo paladar, o povo de Israel nunca se esqueça da aflição que passaram quando estavam na terra do Egito. Aleluia, aleluia. E assim sucede. Moisés acolhe os anciãos, partilha a visão, e os anciãos abraçam a ideia e espalham a informação. E então a noite chega e o sangue é colocado sobre os umbrais das portas, e dentro estava a acontecer a ceia, ou então a alimentação. E o anjo da morte, quando vinha, passava por cima. Justamente esse é o significado de Páscoa. A Páscoa é um termo que deriva do hebraico. Eu não sei se vou pronunciar bem, professor Mestre Amaru, mas é Pessah, vou dar para falar Pessah, sim, que significa passar por cima ou pular. Então eles entenderam que essa passagem do anjo da morte por cima é a Páscoa. Todo o ambiente em si é a Páscoa. Aleluia, aleluia. O interessante aqui, o detalhe importante aqui é que o anjo da morte, ele tinha um fundamento para não entrar numa casa. Ainda que a casa fosse de um hebreu, não há bases bíblicas que nos justificam que o anjo da morte não entraria. Aleluia, aleluia. Porque não bastava apenas ser israelita, tinha que ter sangue no umbral da porta. Aleluia. Outro detalhe importante aqui é que o anjo da morte não se interessava com o que acontece dentro de casa. Se aquela casa é de pobre, é de rico, é de grande, pequeno, não importa. Se tem sangue na porta, é suficiente para não matar. Aleluia, aleluia. Repito, o anjo da morte, quando passava, não se interessava se aquela casa é de pobre, de rico, tão bem ou tão mal. Se tem sangue na porta, passava. Aleluia. Então há a morte nacional no Egito. E então o faraó e o povo entendem que tem que sair daqui. E o povo de Israel vai passando, chega até o Mar Vermelho. Moisés estende a sua vara e o mar se abre. E o povo de Israel passa seco e chegam até Horebe. E aqui cumpriu-se o sinal. Aleluia. Aí desce então a lei. E aqui estamos a falar de Pentecoste. Não é assunto de hoje. O assunto de hoje é apenas a Páscoa. E a Páscoa termina nesse processo. Aleluia. Então o povo de Israel, eles entendiam essa celebração com muita consideração, muito respeito tinham, muita seriedade levavam. Então o apóstolo Paulo, ao tocar nesse quesito, quer levar os irmãos a entenderem que a vida que têm hoje é fruto de um sacrifício. Amém? É fruto de um sacrifício. Valeu muito para o povo judeu ainda. Amém? Valeu muito, foi muito processo. Aleluia, aleluia. Mas a observação que Paulo, quando escreve aqui para Corinto, não escreve na perspectiva de atingir o povo judeu segundo a Páscoa judaica. Não, é segundo a Páscoa do Novo Testamento. Ou então a nova Páscoa. Aleluia. Agora então precisamos transitar para a graça, transitar para a nova Páscoa e entendermos a Páscoa no cristianismo. Aleluia, aleluia, aleluia.
E o interessante é que a Bíblia diz que o Velho Testamento é a sombra do Novo. E nesse processo da Páscoa, há muita correlação, há muita semelhança da antiga Páscoa com a nova Páscoa. Permitam-me. Havia ou há muita relação. Por exemplo, Cristo Jesus, o Senhor, também nasceu numa família pobre, tal como Moisés. Moisés, quando nasce, havia um decreto de matar todos os meninos. Cristo, quando nasce, surge um decreto de matar apenas Cristo. Aleluia. Repito, Moisés, quando nasce, há um decreto para matar todos os meninos. Faraó dá um decreto para que se matasse todos os meninos. Cristo, quando nasceu, Herodes deu um decreto para matar apenas Cristo. Aleluia. Faraó, ou seja, Moisés então foge para a casa de Faraó. Cristo fugiu para a terra de Faraó. Aleluia. Porque então, egípcio ou Egito é uma alegoria do pecado por onde nós fomos tirados. Aleluia. Aleluia. Após então Moisés crescer, segundo Hebreus, sendo grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo então ir sofrer com o povo hebreu do que por um espaço de tempo ter o gozo do pecado. Aleluia. Porque tinha à vista o vituperio de Cristo muito mais do que o tesouro do Egito. Aleluia. Aleluia. Então Moisés decide voltar para os céus. E quando volta para os céus, ouve uma voz que diz: "Oh Moisés, quem te levantou como juiz nosso? Porventura queres matar-me como mataste o soldado egípcio?" E Moisés retira-se para o deserto. Cristo, quando decide salvar os seus, vai para o batismo. E no batismo ouviu também uma voz que lhe disse: "Esse é o meu filho amado, a quem me comprazo." E após desta voz, Cristo retira-se para o deserto. Moisés fica 40 anos no deserto. Cristo fica 40 dias no deserto. A graça é mais leve. Aleluia. 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 Moisés, quando volta então, após os sinais, a primeira praga que tinha que expressar era a transformação da água em sangue, porque a primeira praga anuncia a última. Cristo, quando volta do deserto, segundo João capítulo 2, o primeiro sinal que expressa é a transformação da água em vinho. Alguns diriam não há correlação, mas há, porque na última ceia Cristo disse que esse vinho é o meu sangue. Então, para a graça, o vinho é sangue. Aleluia. 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 A igreja está aqui? A igreja está aqui. Após isso, então chega a fase da morte dos primogênitos. Amém? Aleluia. A igreja está aqui. Podemos continuar. Podemos continuar. Após então a transformação da água em vinho, o processo continua. No velho, na antiga Páscoa, Moisés transformou a água em sangue. Na nova Páscoa, Cristo transformou a água em vinho. No dia da celebração e a morte dos primogênitos, Moisés mataram o cordeiro e colocaram sangue no umbral da porta. O povo de Israel comeu a carne do cordeiro e o sangue colocaram no umbral da porta. Na nova graça ou na nova Páscoa, Cristo deu a carne aos seus discípulos e deu também o sangue a beber. A diferença é que na antiga Páscoa o sangue foi posto na porta, no umbral da porta. Na nova Páscoa o sangue é posto no coração. Aleluia. Não é sobre o lugar, é sobre a relação que tens com Deus. Aleluia. 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 Na antiga Páscoa matou-se o cordeiro para os primogênitos morrerem. Na nova Páscoa matou-se o cordeiro e o primogênito ressurgiu dos mortos para dar vida a todos aqueles que nele creem. Aleluia. Louvado seja a Páscoa nova em Cristo Jesus. Paulo diz: Cristo, a nossa Páscoa. Aleluia. Aleluia. Então Paulo abordar sobre a Páscoa aos irmãos de Coríntios, queria fazê-los refletir nessa verdade.
Na antiga Páscoa, Moisés estendeu a vara e o mar se abriu. Na nova Páscoa, Cristo se estendeu em 2 varas e o véu se rasgou. Na antiga Páscoa, Moisés levou o povo até o monte, o caminho se abriu para o monte. Na nova Páscoa, um novo e vivo caminho se abriu, não para o monte, mas para a sala do trono da graça. Aleluia! Então a ideia de Paulo é que os irmãos de Coríntios entendessem o impacto da sua salvação. Eu quero terminar, porque o meu tempo já se vai. Aleluia! Na antiga Páscoa, o cordeiro, o anjo da morte, quando veio, matou e depois se foi. A tradição diz que os hebreus continuam celebrando a Páscoa e conservam sempre o sangue. Alguns rumores podem soar dizendo que talvez um hebreu tenha medo do anjo da morte que pode aparecer nos tempos atuais. Só pensamento. Na nova Páscoa, a pergunta é: ó morte, onde está o teu aguilhão? Ó inferno, onde está a tua vitória? Porque o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Ou seja, na antiga Páscoa não há certeza do destino da morte. Na nova Páscoa há vitória sobre a morte. Aleluia! Ó morte, onde está o teu aguilhão? Ó inferno, onde está a tua força? Porque diz Hebreus que Satanás, por causa do medo da morte, amedrontava, dominava muita gente. Agora nós, aleluia, aleluia, aleluia. Os irmãos lá do Luís sabem, os próximos a mim. No ano passado tivemos uma turnê de libertação, de orar com muita gente. Aquilo resultou em problemas graves para mim. Eu fiquei os 3 primeiros meses a ter ataques constantes, ininterruptos, de segunda a segunda. Eu preferia dormir sozinho para não colocar ninguém participando da situação. Eu conversei com os irmãos e dizia assim para eles: olha irmãos, eu estou a passar nisso, mas ninguém ora por mim, para que não sejam participantes desta situação. A pergunta que se faz é: mas por quê? Num belo dia eu estava a dormir e eu sentia como que a minha alma saindo do meu corpo, como que estavam a puxar a minha alma e saía do meu corpo. E aquilo foi difícil, foi num sábado. Aleluia! E foi aquela luta. Mas depois eu ri para a morte, porque eu disse: ó morte, você erra em razão de não conhecer as Escrituras nem o poder de Deus. Porque se quer levar minha vida, não vem no quarto, vai em Deus. Porque segundo Colossenses 3:3, eu já estou morto e a minha vida está escondida com Cristo em Deus. Então se você quer a minha vida, não vem buscar aqui no quarto, vai buscar em Deus. Porque Cristo é a nossa Páscoa. Aleluia, aleluia, aleluia. O nosso moderador falou muito bem, presumo que seja ele mesmo, sobre a ideia da relação com o nosso Deus. Infelizmente hoje a maturidade espiritual é definida por pessoas que entendem muito sobre casamento, sobre dons espirituais, quando na verdade seria a compreensão ou a revelação da cruz em sua vida. Porque o sentido no cristianismo não é ir para frente, é recuar no tempo da cruz. Amém? O crescido em Deus é aquele que entende a cruz, é aquele que entende o sacrifício de Cristo na cruz. Aleluia, aleluia, aleluia. Porque é isso que nós temos. A Páscoa nossa é essa, é a nossa liberdade para sempre. Estamos livres para sempre. Amém? Estamos livres para sempre. Você pode celebrar o Senhor por isso? Oh! Essa é a Páscoa. Aleluia, aleluia. Eu quero terminar. Eu tinha muito o que dizer, mas o tempo não me é favorável. Vou terminar já. Tenho apenas 15 minutos. Terminando, permitam-me, terminando. A ideia, a Páscoa, a antiga Páscoa, termina com a morte do cordeiro. Aí a festa terminou. Porque quando morreu o cordeiro, os primogênitos também morreram. Na nova Páscoa não. Morreu o cordeiro e o primogênito ressurgiu dos mortos. Aleluia, aleluia, aleluia. E não só isso, o cordeiro também reviveu. Porque a Bíblia diz em Apocalipse capítulo 5, apóstolo João ancião estava triste porque tinha um livro com 7 selos, não havia ninguém para desatar os 7 selos e abrir o livro. Triste apóstolo João,
apareceu um ancião e disse: "Ó ancião João, por que estás tristes? Eis aí o leão da tribo de Judá, aleluia, a raiz de Davi." Então o apóstolo João deseja olhar para ver o leão da tribo de Judá. E quando ele vira para lá, cordeiro, cordeiro. Por que cordeiro? Porque João entende melhor cordeiro. Ele sabia do cordeiro quando estava lá na terra. João capítulo 1 versículo 29: "Eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo." Então é um tipo de cordeiro com o nome de leão. Então na antiga Páscoa o cordeiro está morto até hoje. Na nova Páscoa ele vive, e eu posso crer no amanhã. Temor não há. Temor não há. Irmãos, hoje estamos aqui nessa festa maravilhosa, porque o cristianismo é festa. O Senhor, querendo abordar sobre o cristianismo, contou uma parábola de uma festa que tudo estava pronto, mas faltava os convidados. Não importa quem começou o ministério há 20 anos, 50 anos, todos nós encontramos a festa feita. Aleluia, aleluia, aleluia. A festa está feita. Nós estamos aqui não só porque Cristo ressurgiu dos mortos, mas porque ouvimos que Cristo ressurgiu dos mortos. Aleluia. A ressurreição de Cristo sem informação não gera impacto de salvação, porque tem que se ouvir. Aleluia. Deve ser ouvido. Então termino trazendo esse apelo à igreja. Nós precisamos trazer mais irmãos para essa festa e juntos celebrarmos a Páscoa. Aleluia. Não do cordeiro que está morto, mas do cordeiro que vive e vive eternamente. Aleluia. Aleluia. Olha, irmãos, a ressurreição de mortos para os hebreus tem muito impacto, tem muita profundidade. Por isso é que os fariseus, quando lhes foi contado, anunciado que olha, Jesus ressurgiu dos mortos, porque nós soldados estávamos lá e vimos o cenário todo. Então os fariseus perceberam: agora é o nosso fim. Porque antes haviam dito a Pilatos: Pilatos, nós ouvimos desse homem, disse que no terceiro dia vou ressurgir dos mortos. Acontece que é possível que depois de se fechar o túmulo, os seus discípulos vão para lá e tiram de lá o corpo e vão espalhando uma falsa informação que Cristo vive. Aleluia, aleluia. Mas a história aconteceu diferente. Cristo viveu mesmo. Aleluia. Cristo ressurgiu mesmo. Cristo ressurgiu mesmo. E os soldados contam aos fariseus. E os fariseus percebem que isso é o fim deles. Por que é o fim deles? Porque alguém que ressurge dos mortos carrega consigo duas coisas principais: a atração de população e manifestação de poder. Como? A Bíblia diz que quando Lázaro, no capítulo 11, levanta dentre os mortos, Cristo levanta. No capítulo 12, o povo foi até a casa de Lázaro, não para ver apenas Cristo, mas para ver também Lázaro, porque quem ressurge dos mortos atrai população. E os fariseus perceberam que devemos matar também esse que ressurgiu dos mortos. Quanto ao poder, a Bíblia diz que Herodes ouviu sobre Jesus e disse: esse é João Batista, porque eu lhe matei e ressurgiu dos mortos. Mas Herodes entende que quem ressurge dos mortos vem com poder. Os fariseus perceberam: já que esse ressurgiu dos mortos, é o nosso fim. Portanto, esvaziaram os seus bolsos e encheram os soldados para levarem a mentira que Cristo não ressurgiu dos mortos. Por isso, nosso maior esforço é esse: anunciar que Cristo ressurgiu dos mortos. É incrível que o livro de Mateus, termino já, faltam 10 minutos. O livro de Mateus foi escrito há 60 ou mais anos, certo, mestre Amarildo? Mestre Wilson. E quando Mateus estava a escrever, ele disse assim no capítulo 28, que até hoje o conhecimento que se tem é que Cristo não ressurgiu dos mortos. E teme-se que essa informação se estenda até agora, porque Cristo morre para nossa expiação e propiciação, ressurge para justificação e reconciliação. Aleluia. Então Cristo tinha que ressurgir, não era possibilidade, era dever. E Ele amou esse dever. Aleluia. Aleluia, aleluia. Então nós precisamos anunciar ao mundo que Cristo ressurgiu dos mortos.
para que muitos venham nessa festa e juntos celebremos a Páscoa. Os fariseus, com medo disso, esvaziaram o bolso e encheram os soldados. Para levarem uma informação falsa. Cristo disse: ó discípulos, vocês também devem ir informar a verdade, mas não vazios, porque os que forem informar falsidade foram cheios. Cristo diz: ó discípulos, os que forem informar que eu não ressurgi dos mortos foram cheios. Então vocês que querem levar a verdade que de fato ressurgi, não podem ir vazio. Portanto, ficai em Jerusalém até que do alto sejam cheios. Agora, os cheios com a mentira se encontram com os cheios da verdade, com o poder da verdade, com o poder que transforma. E prova disso é que em Atos capítulo 3, Pedro e João estão aí no templo para orar. Um paralítico pede esmola. Pedro diz: os que lhes encheram de prata e ouro são os que levaram a falsa mentira. Eu não tenho prata nem ouro, mas em Atos 2 fui cheio de uma verdade. Em nome desse Cristo da verdade, levanta. Ei! Oh! Porque ele vive, porque ele vive, porque ele vive. Ele vive. Cristo 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 vive. Que toda parte da administração seja por parte do Senhor Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus. Se coloca em pé em nome do Senhor Jesus. Eu tenho 6 minutos só no som do piano. Feche os teus olhos em nome do Senhor Jesus Cristo. Os discípulos, 2 deles saíram de Jerusalém para Emaús, tristes, porque Cristo está morto. Eu tenho 6 minutos faltando ainda. Maria sai triste porque Cristo está morto. O anjo diz: oh, por que procurais o vivo dentre os mortos? Ele vive. No princípio, antes da administração, Deus comunicou, e eu disse aos irmãos: muita gente perdeu a expressão paternal do Pai Celestial. Hoje é o domingo da Páscoa. Só no som do piano. Senhor Espírito Santo, Senhor Espírito Santo, Senhor, Senhor Espírito, Ele está nesse lugar. Pai, enche a tua igreja. Seus
abertos. Já. Ei. Senhor Espírito. Já. Espírito. Levanta as mãos ao alto. Agora piano pode também parar. Tenho mais 4 minutos. Senhor Espírito Santo. Senhor Espírito Santo. Enche a tua igreja. Enche. Agora em nome do Senhor Jesus. Agora em nome do Senhor Jesus. Agora, Deus. Agora, Deus. Mais do teu poder. Agora. Jesus. Cristo compareceu diante de Deus em meu lugar. O perfeito sacerdote foi o sacrifício sobre o altar. Cristo compareceu. Cristo compareceu diante de Deus em meu lugar. O perfeito sacerdote foi o sacrifício sobre o altar. Os céus e a terra, os céus e a terra, a criação e o Criador reconciliados à medida que o Cordeiro de Deus terá morrido em meu lugar. Todas as fontes estão escondidas em ti. E os mistérios insondáveis, sabes tu. Todas as fontes estão escondidas em ti. E os mistérios insondáveis sabes. E os mistérios insondáveis sabes tu. Minha eterna
Ele me representa.